Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, dos versículos 6 a 8. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Amém. Pode sentar. Aproveitar até que já está sendo gravado e dizer que, graças a Deus, a partir do próximo domingo nós teremos um culto direto, viu? Direto para qualquer lugar do mundo, com muita qualidade, sem limite de acesso, ilimitado. Depois de muita luta conseguimos os equipamentos, graças a Deus. Vamos ter, eu quero em pouco tempo colocar a legenda em inglês para que os Estados Unidos recebam. O povo está mandando para cá, eu vou mandar daqui para lá também, em nome de Jesus. Aí vamos ser os dois fazendo a obra de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós afirmamos que seguimos a doutrina dos apóstolos, a gente diz que segue essa doutrina, é que o Evangelho revelado e na prática era vivido realmente pelos apóstolos e missionários de Deus. Para a doutrina a gente diz, é bem comum dizer doutrina dos apóstolos, mas na verdade a doutrina de Cristo é que eles imitavam com tanta fidelidade, sem mudar nada, que também passou a ser conhecido como doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Cristo. Até hoje, a verdadeira igreja de Cristo é aquela formada por homens e mulheres que seguem e vivem realmente na prática do Evangelho deixado por nosso Senhor Jesus Cristo quando no seu ministério terreno. Ele treinou aqueles homens, ele treinou apóstolos, e depois os apóstolos treinaram missionários. Então, essa é a verdadeira igreja. É a igreja primitiva, é a igreja que vive aquilo que Jesus pregou. Não as mudanças, as tradições. Se você pegar os cultos hoje, colocá-los diante da Bíblia, você vai ver 90% dele fora. Não era aquilo que Jesus pregava, não era aquilo que Jesus ensinava, não era aquilo que Jesus falava, nem vivia. Mas a verdadeira igreja é a igreja que ele deixou, é o modelo que ele deixou. O que Paulo, como apóstolo e missionário, juntamente com outros afirmam aqui, é que os tessalonicenses eram imitadores deles, e não só meros ouvintes e religiosos. É muito maravilhoso quando Deus se ilumina, porque o que Deus me mostrou nessa passagem, meu Deus, eu digo, Senhor, realmente tem que ser o Senhor iluminando. Aí a gente vai ver o quanto a palavra de Deus é maravilhosa, é uma unidade perfeita, é contextualizada, porque nos ensina coisas que está à nossa vista, mas nós não conseguimos captar. E aqui ele alertava
Ele não alertava, ele elogiava, ele dizia que os tessalonicenses estavam corretos. E é um modelo de igreja para ter seguido até hoje. 1 Tessalonicenses 1, 6, 7, nós vimos, olha aqui, ele diz: com efeito, na carta ele diz para os Tessalonicenses: vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Nós poderíamos parar a pregação aqui, com que Paulo resumiu aqui, usado por Deus, do que eram os Tessalonicenses. O que é a igreja verdadeira? Imitadores daqueles que imitam a Cristo, imitadores do Senhor. Por quê? Porque receberam a palavra. Em quê? Em meio a muita tribulação, muita luta, muito levante contra, muita rebeldia, com a alegria do Espírito Santo. Eu nunca tinha visto a igreja de Tessalonicenses desse jeito. Nunca. Eu não vou negar. Quando Deus me deu essa palavra que ele mostrou me mostrar, eu fiquei maravilhado. Ele disse: meu filho, toda a Bíblia é um atributo que a igreja deve ter. Em toda a Bíblia, em cada palavra, a igreja aprende alguma coisa. Então a Bíblia é o modelo perfeito de como a igreja deve ser. E aqui nós estamos aprendendo com o que ele falou e mostrou claramente, sem texto, fora do contexto, mas com várias confirmações, que essa igreja é a igreja modelo. O interessante, por isso é que eu digo, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu reconheço que não sei nada. Porque eu nunca tinha visto a igreja de Tessalônica, do Tessalonicenses, com essa visão que Deus me mostrou aqui, que vocês vão ver comigo aqui. Reparem que Paulo, nessa passagem, não diz só meus imitadores, como eu sou de Cristo, mas ele diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Quem era que estava com Paulo quando ele disse isso? 1 Tessalonicenses 1 responde: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então Paulo estava dizendo que os Tessalonicenses se tornaram imitadores deles. De quem? Do apóstolo. E de quem? Silvano e Timóteo, que eram missionários. Às vezes você pensa: o que é Timóteo? É missionário, meu irmão. Eles eram enviados. Esse é um modelo, eles eram um modelo de missionário. E Paulo diz que eles, os Tessalonicenses, passaram a imitar Paulo, o apóstolo, os missionários e ao Senhor. Você já pensou uma coisa dessa? Aí vem o Satanás e diz: rapaz, tu não pode querer ser imitador do pastor. Não. Ele é homem. Tu não pode querer ser imitador do irmão tal. Não, rapaz, ele é homem. Quando Deus vai mostrando a palavra com muito mais fundamento, Deus vai nos dar, que é isso que Ele quer. Agora, imitadores de quem imita ao Senhor. Ele diz bem claro aqui: com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor. Não foi só de Paulo, não, porque muita gente dizia: nós devemos imitar só Paulo. Mas aqui Deus já abriu. Aí depois eu fui entender por que Deus abriu para Timóteo, para Silvano e para todos os outros. Eles eram modelos, e nós temos que... E eram homens, pecadores, mas eles tinham atributos de Deus. E Deus mandava, através de Paulo aqui, que imitassem a eles. E nesse caso da igreja tessalônica, ele estava elogiando
Porque ele não estava dizendo, vocês não tem que ser não, eles já eram imitadores. Eles estavam nessa prática de imitar Paulo e aos missionários. Então, não somente de Paulo como apóstolo, mas de todos os verdadeiros missionários que vivem o que pregam e pregam o que vivem, é que devemos ser imitadores. Aqueles que vivem o que pregam e pregam o que vivem. Ele não precisa ser apóstolo, ele não tem mais. Ele basta ser um missionário, ele basta ser um homem de Deus, que você veja nele a palavra, que você veja nele a atitude de homem de Deus. Aí você tem que procurar ser imitador daquele homem. Seja ele pastor, seja ele missionário, seja ele um irmão comum. Mas se ele tem vida com Deus, você tem que procurar imitá-los. Isso é o que Deus está dizendo aqui. É por isso, meus irmãos, que o diabo tem tentado tanto desmoralizar. Aí eu fui entender porque é que o diabo ele tenta tanto desmoralizar o ministério missionário. Infelizmente, a maioria dos missionários hoje não pode dizer para vocês, sede meus imitadores. Não pode. Porque hoje as igrejas pegam, o cara está dando trabalho, é filho de um presbítero, é metido na droga, é metido não sei o quê, aí manda o cara para outro canto para ser missionário. Quando na verdade o cara era para ser um exemplo, um modelo, ele é para ser mandado como exemplo. Por exemplo, eu pego o melhor daqui e mando para Baturité ou mando para Dourados, para que os de lá imitem a eles. Eu fui fazer isso aqui com uma família, aí eles não imitavam o Senhor, imitavam o Satanás, e fizeram o estrago que fizeram na igreja de Dourados. Mas nós temos que aprender a ser imitadores. É por isso, aquilo não entrava no meu coração. Quando eu vi a facilidade de denegrir a imagem de um irmão, de uma irmã, o erro é ressaltado, tudo. E quando o irmão queria elogiar outro, era puxando o saco. Era idolatrando. Está idolatrando o pastor? Está puxando o saco do pastor, babão? Aquilo, eu digo, mas tem alguma coisa errada. Eles têm que olhar em mim. Se eles veem algo de Deus, eles têm que glorificar a Deus, não é a mim. E está aqui o que Deus mostra. E está aqui o que Deus diz que deve ser feito. Infelizmente, como eu digo, os missionários, os pastores de hoje, não podem dizer como Paulo, como Timóteo, como Silvano, como todos os outros que a gente conhece. Tito, não pode. Sede meus imitadores, como eu sou do Senhor, como eu sou de Cristo. Eles não podem dizer isso, porque são a maioria sepulcros, caiados. Tem país que foi fechado para missões por causa do comportamento dos missionários que foram enviados. Aí não se pode mais entrar naquele país. Quando na verdade o cara era para ser modelo, chegar lá e fazer as pessoas imitarem a ele. Aí eles pegam os piores que tem, não tem autoridade para tratar, não tem autoridade para ajudar, para restaurar, para disciplinar, para ensinar. Aí mandam o problema para outro canto. E isso vai denegrindo a imagem de Cristo e a imagem do Evangelho. É o que acontece isso hoje na maioria das igrejas. Conheci dezenas de missionários, dezenas. Aí é difícil achar um que preste. Difícil. Passamos aqui em casa mesmo, o negócio era dinheiro. O negócio era dinheiro. Pense. Quando Deus, aí eu fui ver o porquê. É um ministério seríssimo. É um ministério muito odiado pelo diabo. Porque Deus manda que sejam imitadores deles. Que sejam imitadores delas. Por isso que eles são tão perseguidos. Mas não tem autoridade sobre a vida deles. São enviados. Aí, meu amigo. Não tem palavra, não tem verdade, não tem ensino, não tem disciplina. Aí o diabo comanda.
1 Tessalonicenses 1,6,7. Com efeito, com efeito. Efeito de quê? Da palavra. Com efeito, isso teve efeito no meio de vós. Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Olha aí. Como é que o cara vai fazer? Vai ser se ele não recebeu a palavra, meu irmão? Se ele não é ensinado na igreja, se o pastor não prega, se o pastor acomoda o pecado, como é que vai ter imitador, rapaz? Imitar o quê? Para fazer o que não presta, ninguém precisa ensinar, não. Todo mundo já sabe fazer. Tem que ter professor para ensinar o que presta, porque o que não presta aí já todo mundo sabe fazer. Aí o pastor ainda vai ainda dar autoridade a quem não presta. Posto que em meio de muita tribulação, então não é fácil não. É com tribulação, é com luta. A família se levanta contra, é confusão, porque o diabo tem ódio. Então ninguém recebe fácil não, meu irmão. Para ser de Cristo, você vai passar por tribulação. E o diabo vai usar os que estão mais próximos da família. Agora, diz que foi com alegria do Espírito Santo. Olha aqui o que ele diz. De sorte que vos tornasse um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Isso aqui quer dizer muito mais do que esses dois nomes. Vamos falar um pouco mais sobre isso. O que acontece é que todo apóstolo era um missionário. Todo mundo sabe que Paulo é missionário. É tanto que a Bíblia diz, primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, mas ele era um apóstolo. Mas nem todo missionário era ou pode ser apóstolo. Essa é a diferença. Mas como o missionário, ele deve ser um exemplo de cristão. E como apóstolo, ele deve ser um exemplo de cristão, de imitador de Cristo. Então nessa área eles devem ser iguais. Não tem que ter diferença do crente, do cristão, para a santidade do pastor. Do missionário para a santidade do pastor. Por que não tem? Porque se o pastor vive uma vida de santidade, se o pastor vive uma vida na verdade, o que a Bíblia diz? Que o missionário, que os membros têm que ser imitadores do pastor. Viu? E o Satanás bota nos ouvidos da maioria que não, que ele é homem. Você não tem que imitar ele não, está idolatrando o pastor. Você está puxando o saco, você é um babão. E o besta vai cair. Serpente fala nos ouvidos e ele vai cair. Mas a palavra que diz aqui é completamente o contrário. Percebam onde Deus quer chegar com essa sequência maravilhosa de imitadores. Eu fiquei maravilhado. O missionário deve imitar ao apóstolo que imita a Cristo. E o cristão deve imitar o missionário que imita ao apóstolo que imita a Cristo. Conclusão: o verdadeiro cristão é um imitador de Cristo através das autoridades que Deus colocou na vida dele. Se ele rejeita aquele representante, ele vai imitar quem? Porque se você não imita quem você vê, como é que você vai imitar quem você não vê? Você veja como é sério. É como se Deus dissesse assim, ó, você para me imitar, tem que imitar ele. Aí o que o diabo faz? Não imite a ele. Aí o cara fica na penúria, fica com uma alma penada. Porque ele não passa direto para imitar Cristo. Ele tem primeiro que imitar quem imita Cristo. Se ele conseguir imitar quem imita Cristo, então ele imita Cristo. Se ele não conseguir imitar quem imita Cristo, ele nunca vai imitar Cristo. Essa palavra fica muito clara. É uma sequência que eu fiquei assim maravilhado, que nunca, jamais, pelo meu conhecimento e inteligência, eu captaria.
1 Tessalonicenses 2, 13 e 14 diz assim, ó: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Olha aqui o que Paulo está dizendo. É que tendo vós recebido a palavra, a Bíblia se repetindo. Aqui já é 2, 13 e 14, viu? Não é 6, 7, 8 não. 13 e 14. Outra razão ainda temos nós para incessantemente, quer dizer, sem parar, dar graças a Deus. 2 pontos. O que é? Qual é a razão? É que tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, olha aí, ó, vocês receberam a palavra que de mim ouviu. Paulo dizendo, e eu posso dizer também, que é de Deus, olha aí, está vendo aí? Quer que eu diga, o que eu prego aqui não é meu, não, é de Deus, o que eu prego está na Bíblia. É por isso que eu digo que às vezes eu penso que Deus, Ele coloca na Bíblia, quando Ele quer ensinar alguma coisa. Eu tenho assim uns devaneios de loucura. Eu acho que Deus bota o que Ele quer na Bíblia e tira o que Ele quer na hora que quer, sem a gente ver. Porque quando eu vou ver um negócio, como é que eu li isso aqui umas 50 vezes e não via? E agora eu vejo tão claro. Dá a impressão que não tinha, Deus mudou. Aí ensinou, aí vai e tira. Quando Ele quer ensinar agora, ele volta outra. Porque é muito claro, meu irmão. Fica muito nítido. Por que é que eu não enxergava? Por que ninguém enxergava? Outra razão temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Okay. Aí que diz aqui, ó: acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Olha aí. Então você acolheu aqui como fosse homem. Por que tem os rebeldes? Por que não tem os imitadores do pastor? Porque olha, diz, é o pastor Humberto pregando. Eles não veem a palavra como a palavra de Deus, mas como a palavra de homem. Quando eu digo aqui, eu sou um empregado, eu sou um escravo, eu não tinha perigo de saber isso aqui não, meu irmão. Quem me mostra isso aqui é Deus. Quando eu me sento e oro, peço a Ele misericórdia, me ilumine, Senhor, fale aqui, meu Deus, Espírito Santo de Deus. Aí vem, rapaz, aquela luz maravilhosa, e vem, eu vou escrevendo, e Deus vai falando. É muito claro aqui, rapaz. Acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, ou seja, o verdadeiramente é o que eu digo aqui. Isso aqui eu não estou pregando palavra de homem, eu estou pregando a palavra de Deus, porque é verdadeiramente a palavra de Deus, porque em verdade é a palavra de Deus. Aí continua dizendo assim: a qual, com efeito, olha aí, ó, está fazendo efeito, está operando eficazmente em vós, está tendo eficiência, está tendo resultado. Vocês abriram, vocês estão recebendo, vocês estão mudando, está tendo valor, aquilo está tendo eficiência eficazmente em vós. Ou quem? Eficazmente em quem? Os que credes. Aí não vai ficar. Isso aqui é para quem crê, meu irmão. Agora o cara não crê que o pastor Humberto está pegando a palavra de Deus. Sabe quando é que ele recebe? Nunca. Sabe quando é que ele vai querer imitar? Nunca. Satanás nos ouvidos dele, buzinando, ele acreditando. Aí sai e aí quem está pregando é o homem. Mas está aqui, a qual com efeito está operando eficazmente em vós. Em vós quem? Os que credes que a palavra é de Deus e não do pastor Humberto. Aí continua dizendo no versículo 14, olha aqui, ó. Tanto é assim, irmãos, é tanto verdade isso, irmãos, que vos tornaste imitadores, olha aqui, vos tornaste imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Isso aqui, meu pai, morre de alegria quando Deus mostrou. Porque eu digo, quando você sair daqui para ir para outra igreja que tem a mesma doutrina, está certo. Mas com doutrina diferente, não é com essa não.
Que aí, ó, você tá sendo chamado pelo cão, pelo Satanás, para derrubar você e sua família. E o diabo não derruba de um dia para o outro, não, meu irmão. Assim como Deus tem o tempo de Deus, o diabo também tem o tempo dele. Aí tem gente que vai sair lá, faz 3 vezes, não aconteceu nada. Aguarde. Ele está só juntando. Mas olha aqui o que ele diz, ó. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia, em Cristo Jesus. Então as igrejas de Deus são aquelas que existem em Cristo Jesus, rapaz. Que pregam a palavra de Deus, que pregam a verdade, que tem testemunho. Então uma igreja tem que imitar a outra. Uma Siloé tem que imitar a outra. E um outro nome, que não está na outra igreja, a igreja lá do Paul Walsh, tem que imitar o pastor Humberto, e o pastor Humberto tem que imitar o Paul Walsh. É isso que Deus diz aqui. Porque é uma igreja só, é a igreja primitiva, é a igreja que foi verdadeiramente edificada na rocha, e a palavra dela, a lei dela, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o cara sai daqui e diz, então lá também é a igreja. Tem muitas igrejas, meu irmão. Tem muitas denominações, mas doutrina só tem uma. Doutrina só tem uma. Você pode botar o nome que você quiser, mas eu aconselho, quando sair daqui, olhe para a doutrina. Olhe para o que pregam. Olhe para a vida do pastor. Pergunte se tu quer, se tu tem coragem de ser imitador. Pergunte se tu quer. Pergunta para a tua mulher, tu quer que eu seja e para ti igual o pastor é para a mulher dele? Mas não pergunta. Não pergunta, sabe por quê? Porque eu vivi em pecado. Aí pega o sepulcro caiado no púlpito de pecado, aí pecado e come pecado, e aí vai-se embora. Aí pronto. Aí dá certo. Até chegar o dia do juízo. E o cão recolheu o dele. É isso que acontece. Olha aqui. Tanto é assim, irmãos, que vos tornaste imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia e Cristo Jesus. Porque também, olha aqui, olha a outra confirmação. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então você vem para Cristo, se prepare. Você vai sofrer da parte dos patrícios, dos da mesma família, dos da mesma terra, dos da mesma... Aí na hora que chega aqui, não, Cristo ou meu filho, Cristo ou minha filha, Cristo ou meu pai, não, meu pai, não, minha irmã, não, minha filha, não, meu... Que Cristo tem, rapaz? E até a vergonha na cara e não pronunciar o nome de Cristo. Aquele que deixa Cristo por um familiar. Devia ter um mínimo de temor, não pisar nem nos átrios da casa do Senhor. É simplesmente inaceitável, abominável. O cara falar de Cristo e viver como não vive as igrejas de Deus existentes na Judéia, existentes no mundo inteiro. Como nós vimos, Deus chega a definir o verdadeiro cristão como imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Você está vendo como tem outras igrejas? Mas que ela tem que ser o mesmo modelo? Me diga uma coisa, se a Bíblia é só uma, como é que um pastor pode pregar uma coisa e outro pregar outra? Um dos dois está errado, um dos dois está mentindo, um dos dois está inventando. Isso é muito lógico, porque a Bíblia só tem uma. Aí você quer dizer que o cara é abestado para sair daqui, ver uma pregação totalmente distorcida e não saber que aquilo ali não é a palavra de Deus, e não saber que Deus não está ali, a não ser com a presença punitiva? Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa? Sabe onde está, rapaz? Sabe onde está e quer estar lá, porque vai acomodar o pecado, porque não vai ter a palavra para cutucar ele com vara curta.
se depravar, pode viver na imoralidade, pode viver na fornicação, pode viver no amancebamento, pode viver em tudo que é ruim. Porque o pastor quer saber, sabe o quê? Do dízimo. Bota aqui teu dízimo, bota teu dinheiro aqui, eu quero lá saber o que tu está fazendo, rapaz. Bota teu dinheiro aí, é verdade. E se prepara para ir para o inferno comigo. Comigo não, com ele lá, eu estou falando dele, viu? É desse jeito. Sai de uma verdade, não, sai não. Não quer viver a verdade que é pregada aqui. Não quer não. Não recebeu a fé em Cristo para saber que Cristo é poderoso para libertar de qualquer pecado. Aí sai, inventa uma história e vai embora. É maravilhosa a segurança e a autoridade que Deus dá aos seus verdadeiros servos. Como vemos, ele, Deus, dá a Paulo em 1 Coríntios 4, 15 e 16. Olha aqui. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Aí. Será que Paulo era soberbo? Isso aqui está na Bíblia, rapaz. Isso aqui está na Bíblia. É a palavra de Deus. Eu posso admoestar vocês e dizer, rapaz, seja meu imitador, rapaz. Olha como é que eu trato a minha mulher e trate a sua. Olha como é que eu trato as minhas contas. Você recebe um troco a mais e bota no bolso, pois não faça isso não, imite a mim, devolva o que não é seu. Não queira nada que não é seu. Deixe de mentira, deixe de engano, deixe de fuxico, deixe de maldade, deixe de erro dobre. Sede meus imitadores. Porque eu vivo assim. Por quê? Porque Cristo está em mim. É isso. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores, numa linguagem mais simples, Paulo diz, o que eu, com a autoridade de Deus, acabei de dizer a vocês aqui, é que a pessoa, por ter tido muitas experiências, muito aprendizado, preceptores, é você ter passado por muita experiência, muito ensino, muitos professores antes de mim. É isso aí. Mas aqui eles são gerados em Cristo pelo Evangelho. Porque o ensino aqui não foi de outra coisa não, foi da palavra. Por isso eu também posso dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não era melhor que eu, nem eu melhor que ele. Cristo sim era melhor que nós juntos, mas Paulo não. Então, baseado na palavra, naquilo que eu prego, naquilo que vocês veem eu viver, eu posso admoestar também. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 4, 15, 16. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores, professor de mestre, por aí, doutor, cheio de letra, careta mata, preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Você está vendo? Você pode ter muito ensino falso, mas pai, você só tem um. Você é gerado em Cristo. Então você tem que nascer em Cristo. Você tem que viver aquela palavra ali. Você tem que imitar aquele que imita Cristo, para que você seja filho de Deus. Portanto, ele diz, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 11, 1. O versículo que a gente conhece mais, né? Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A gente conhece o ditado do mundo que diz que filho de peixinho, peixinho é, né? O cara é filho de Deus, então ele tem que imitar o pai dele. Ele tem que imitar o pai dele. Você pode dizer que o menino vai crescendo, ele anda igual o pai, ele faz igual o pai. Como é que o cara diz que Deus é pai dele e ele imita o cão? Na verdade, quem é pai dele é Lúcifer. Na verdade, quem é pai dele é o Satanás.
Porque ele se diz filho de Deus, mas imita o Satanás. Falar imitar ao homem que imita Deus não quer não. Agora falar imitar Satanás, a Lúcifer, tudo que quer. Porque querem viver com a sabedoria dos próprios olhos. Querem viver do jeito que querem viver. A revelia, sem dono, sem disciplina. Isso é anarquia, meu irmão. A igreja de Cristo é o PT não, meu irmão. Porque tem todo tipo de esculhambação não. Quer fazer o que não presta, já o PT. Agora a igreja de Cristo não. Aí a pessoa diz, não, é porque é por isso. Que conversa é essa, rapaz? Sabe o que está fazendo, rapaz? Hebreus 6, 11 e 12 diz assim, desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Olha aqui. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Aí lá em Hebreu manda imitar os outros também. Deixa de ser indolente, cara. O que é indolente? Cara? Aquele cara que está nem aí. Nada, pai, estou na graça, sabe? É o bonachão. Tudo é igreja, rapaz, tudo é igreja. Estou nem aí. Estou na igreja tal, lá é bom. Pastor não fala nada com ninguém. Dízimo, eu dou quando quero. Aí o pecado está grande, eu vou lá e dou um dízimo. No mês que eu quero comer, eu não dou dízimo. Aí pensa que está na igreja de Deus. Por isso que ele diz bem claro aqui. Desejamos, porém, continue cada um de vós, presta atenção, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas em vez de indolente o quê? Imitadores de quem? Daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então você tem que imitar quem? O pastor que vive assim, meu irmão, pela fé, pela longanimidade, ele tem certeza que ele herda as promessas. Então você tem que imitar. É como se Deus dissesse, não, Deus está dizendo claramente, se tu não consegue imitar o teu pastor que tu vê, como é que tu vai me imitar que tu não vê, cara? É como se Deus dissesse assim, prova que tu me imita. Como, Senhor? Imita teu pastor? É isso. É isso. É exatamente isso. Mas não querem aceitar. Por quê? Para imitar o pastor, tem que ter Cristo, porque o pastor é pecador também, não consegue fazer nada que preste por ele mesmo. Então o cara não consegue imitar Cristo porque não tem Cristo. Não consegue imitar o pastor porque não tem Cristo. Porque o que tem de bom no pastor, que deve ser imitado, vem de Cristo. É essa consciência que nós temos que ter. Enquanto o diabo e seus discípulos, como a serpente, tentam deturpar, adulterar a palavra de Deus, Paulo, como todo verdadeiro cristão deveria fazer, não tem medo de dizer, sede meus imitadores. 1 Coríntios 4,16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Logicamente, Paulo não está mandando os cristãos, imitar a ele, Paulo, como homem natural. Paulo, como pastor Humberto, ousam dizer isso, porque pela graça soberana, ele pode acrescentar, como também eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então você tem que imitar em mim o que você vê eu imitar de Cristo. É isso que a palavra ensina. Então o que Deus deixa claro nesse ensino, ao contrário do que o diabo tenta deturpar, é que aqueles que são imitadores do apóstolo Paulo, do pastor Humberto e de Cristo, são também imitadores de Deus. Ele diz aqui, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E em Efésios 5:1 ele diz, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados. Então se você imita o pastor, você está imitando a Deus.
Isso é uma conclusão lógica, irrefutável. Não tem como mudar isso aqui. Fica muito claro que Deus quer que sejamos exemplo, ao ponto de dizermos que quem imita a nós, imita a Deus. Pois no texto vemos que nossos vêm antes do Senhor. Vamos voltar lá para o Tessalonicenses 1,6. Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, foi com muita luta, mas recebeu com luta, tribulação, mas com a alegria do Espírito Santo. Meus irmãos, para dizermos que somos cristãos, missionários, depois da certeza do chamado, deve ser comum em nós características como humildade, sinceridade, devoção, submissão, a disposição de sofrer por Cristo, a obediência à autoridade, como um bebezinho, como uma criança obedece ao pai, e não a soberba, querer se levantar contra o pastor, pensando que está se levantando contra o pastor, não está se levantando contra Deus. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas. Quando eu entendi isso, por isso que eu tenho um pico de raiva, eu peço misericórdia, o Senhor perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem, porque se soubesse, rapaz, não fazia não. Com certeza não fazia não. É claro que quando Deus manda imitarmos Cristo, não é em todos os aspectos. Por isso Ele manda imitar aos homens de Deus como eles imitam a Deus. Porque os homens como Paulo, pastor Humberto e outros imitam a Deus, mas não em todos os seus aspectos. Por exemplo, ele não pode ser imitado na sua exclusiva capacidade de salvar os homens. Mas ele pode ser imitado na santidade, porque ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Não é como muitos errados dizem aí, sede santos como eu sou santo. Não, porque eu sou santo. Querem dizer o quê? Se eu disser como, eu estou dizendo eu vou ser santo como Cristo é santo. Não, ele está dizendo, porque eu sou santo. Então você tem que ser santo, porque eu estou em você. E se eu sou santo e estou em você, você tem que ser santo. Por isso que a palavra certa do versículo certo é esse: sede santos, porque eu sou santo. Se tu está em mim, rapaz, tu tem que ir inventar. Então você tem que ser santo, não tem como você não ser santo. Nas palavras seguintes, Deus deixa claro em que aqueles homens tessalonicenses estavam imitando Paulo e a Cristo, e que poucos, apesar de dizerem que são de Cristo, não o imitam. Olha, 1 Tessalonicenses 1,6, né? Com efeito, por tornar-se imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Quero nem saber, mas eu tenho a alegria do Espírito Santo, embora tenha muita confusão, tenha muita traição, tenha muita raiva de parente, de aderente, não quero saber. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, mas com a alegria do Espírito Santo. Ou seja, receber, viver a palavra, traz muitas lutas, muitas renúncias, meu irmão. Traz muitas tristezas humanas, muitas perdas humanas. Mas só tem uma maneira de nós nos apresentarmos como imitadores de Cristo. É quando em meio da grande tribulação recebemos com alegria a palavra comunicada pelo Espírito Santo. E obedecermos carregando a nossa cruz, imitando a Cristo, que não hesitou a carregar a sua cruz em obediência e honra a Deus. Ele carregou a cruz dele. Ele quer, o que ele diz? Quem quiser vir comigo, né, pega a sua cruz e siga-me. Pegue a sua cruz, deixe as coisas do mundo. Agora, se o seu amadozinho, se a sua filhinha, se o seu filhinho, se a sua vovozinha, se o seu paizinho, sua mãezinha não está, é a sua cruz, e você não quer pegar, pois fique, não carregue e vá para o inferno com ela. Agora, a palavra ninguém muda, ninguém vai calar o pastor Humberto, de calar e de mostrar a palavra verdadeira. Desafio, continuo desafiando um teólogo, doutor em teologia, para dizer que eu estou errado aí. Que tem jeito de você ir para o céu, ser cristão, ser salvo, sem você fazer o que Deus determina aqui. Eu quero ver o me dizer. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você tem que ter paz em Cristo, rapaz, não é em ninguém não.
coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim, em Cristo. Tenha em mim, faça o que eu mando e tenha paz em mim, não se preocupe com o resto. Mas não querem ter paz com aqueles que amam carnalmente. Não quero ofender meu parentezinho, minha parentezinha. Rapaz, quem não é filho de Deus, quem não é irmão de Cristo, não é meu irmão, nem minha irmã não. Porque foi parido da minha mãe? Não, se não for de Cristo, não tem nada a ver comigo não. Eu sou da família de Cristo. Da mesma forma, quem não foi parido pela minha mãe e está realmente em Cristo, é meu irmão, é da minha família. Essa é a verdade. É bom nos lembrarmos que Paulo e Silas, um pouco antes de se dirigir a Tessalônica, havia passado em Filipos, quando depois de terem sido castigados com varas, foram lançados no cárcere, com os pés presos no tronco. Lá está Silvano, aqui está Silas, é a mesma pessoa. Ele era conhecido tanto por Silas como Silvano. Então Silas e Silvano é a mesma pessoa na Bíblia. Mas como sabemos, Paulo e Silas, no meio da noite, não estavam murmurando, chorando e nem reclamando de Deus, mas pelo contrário, cantavam hinos a Deus enquanto os outros presos admirados escutavam. Vamos rever essa passagem? Está em Atos 16, a partir do versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, como é que eles iam? Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Ninguém entende, é que o Deus que ela está trazendo aqui não era o nosso Deus, era o Deus deles. Paulo sabia disso. Por isso que Paulo, mas não estava dizendo que eles eram filhos de Deus, só que o Deus que ela estava se referindo, astuciosamente, como Satanás fala, com meia verdade, ele estava dizendo uma coisa, ela estava falando de um Deus, o Deus dela e deles. Dizendo que Paulo falava sobre o Deus Altíssimo, só que era o dela. Paulo, sabendo, foi e repreendeu e expulsou. Tem muita gente que não entende, mas ela estava falando de Deus? Sim. Está vendo como é a palavra? Estava falando do Deus dela, não o nosso Deus. Vendo os seus senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, na presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhe deram muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Pensou? O cara é preso, o cara apanha, vai para a prisão. Em vez de murmurar, em vez de dizer cadê Deus, vai louvar e orar. Aí diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E os caras não querem passar nada por Cristo. Qualquer coisinha querem abandonar Cristo. Essa foi apenas uma ilustração das diversas situações em que Paulo e seus companheiros se regozijavam em meio à tribulação, imitando a Jesus, que também se regozijava quando se encontrava em tribulação. Várias passagens tem Jesus falando isso. Em João 16, 33, assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, a igreja de Tessalônica, naquele momento, estava sendo confirmada como eleita. Tinham recebido a palavra do Evangelho comunicada pelo Espírito e a evidenciavam de modo inconfundível ser imitadores dos missionários e de Cristo. Olha Atos 5,40. Estamos quase terminando. Escute aqui, porque são confirmações tremendas. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-nos que não falassem em nome de Jesus, os soltaram.
E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. É exatamente isso aí. Eu me sinto digno, meu irmão, privilegiado das afrontas, porque eu sei que eles não fazem contra mim, não é comigo. O que é que eles têm contra o pastor Humberto? Nada, eles têm contra Cristo. Então o que eu peço a Deus é que aqueles que são de Deus me imitem como eu me imito a Cristo, como aqueles que não são de Deus têm ódio de mim, revelam esse ódio. Porque os que são contra Deus, eles se levantam contra mim. E os que são de Deus estão aprendendo agora a levantar, abrir a boca e glorificar Deus e dizer: eu quero ser imitador do pastor Humberto, eu quero ser um sacerdote como o pastor Humberto, como Deus fez o pastor Humberto. Tirando a parte de carne, tirando a parte, qual é a mulher que não quer um marido, um sacerdote que Deus me fez para Rosana? Tirando a parte de carne, botando os atributos divinos, que respeita, que ama, que é fiel, que cuida, que coloca em primeiro. Qual a mulher que não quer ser valorizada desse jeito? Está muito claro, meu irmão. Então você tem que ser, para você ser um bom marido, você tem que pedir a Deus para ser imitador do pastor Humberto. Para sua mulher dizer assim: eu amo meu marido. Como ela disse para mim, é um privilégio me submeter a você. Isso não é imposto não, meu irmão. Isso é conquistado. Sabe por que ela diz isso? Porque ela vê Cristo em mim. Ela não vê eu. Ela vê Deus. Aí é um privilégio ela se submeter a Deus, aos atributos de Deus que está em mim. É isso que você tem que querer, você tem que pedir. Não cair no laço do diabo e dizer: não, ele é ele, eu sou eu. Cada um tem que conversa é essa. Nós temos que ser um só. O que a Bíblia diz. Como é que o cara vai dizer que não, você? Não, nós temos que ser um só. É o que a Bíblia diz. Não são vários, não. Com quem? Como cabeça, comandando tudo? Cristo. Isso é muito lógico, muito claro. Então a diferença é muito grande da prática dos verdadeiros imitadores de Cristo para os falsos cristãos de hoje, que dizem seguir e imitar a Cristo, mas são justiceiros, vingativos, e como o mundo os ensinou, não levam desaforo para casa. São juízes, são pastor não sei o quê, próprio Lúcifer, são imitadores do pai deles, rebeldes como o pai é rebelde. Você passou disciplina aqui, você foi humilhado, e você está aqui para glorificar a Deus, que você é filho de Deus, meu irmão. Diabo enganou muitas vezes, como é que eu fico numa igreja dessa? Fui humilhado, fui massacrado, sabe por que você passou isso? Porque você é filho de Deus, porque você é filha de Deus. Senão você não tinha ficado, não. Você teve o privilégio de receber a disciplina do Pai, porque você é filho, você não é bastardo, e você mereceu. Você não levou o que você mereceu, porque Deus tem misericórdia, porque você merecia muito mais. Tem que se regozijar, se alegrar e agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus, por me tratar como filho e me disciplinar e me sustentar aqui, ficar aqui, aguentando a vergonha e a dor, porque quem fez foi o diabo em você, não foi Cristo, não. Cristo não está fazendo para lhe envergonhar, para lhe matar, nem para lhe destruir, não. Está lhe fazendo para lhe restaurar, levantar o seu caráter, levantar a sua cabeça, e você poder dizer assim: eu sou imitador dos homens que imitam a Cristo, e não imitador dos falsos rebeldes que imitam Satanás. Passou? Agora está bom que você está aqui, né? Agradeça a Deus por você ter passado. Você passou porque Deus lhe sustentou. Mas que o diabo botou na sua cabeça para você sair, muito mais botou. Mas essa diferença é que faz a diferença entre os filhos da ira e eleitos verdadeiros filhos de Deus. Por isso Deus manda Paulo reconhecer a eleição dos Tessalonicenses.
porque não receberam o Evangelho somente em palavras. Olha aqui esse texto aqui, olha aqui. Mas na Bíblia o cara diz que eles são eleitos. Eu pensei que ninguém podia dizer isso. 1 Tessalonicenses 1, 4, 5. Reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. Olha aí. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Chegou desse jeito, sem receber com convicção, assim como vocês sabem do meu amor, do meu procedimento no meio de vocês e por vocês. É a palavra de Deus que fala. O objetivo de Deus, com essa palavra de Deus, é formar multiplicadores, ou seja, os imitadores tornam-se exemplos e passam a fazer parte de um círculo. Primeiro Deus realiza suas obras na terra. O Pai elege o Filho e seus fiéis embaixadores. Ele elegeu o Filho, os apóstolos, os missionários, que dão o exemplo de regozijo em meu sofrimento, como a gente viu, enquanto o Espírito Santo concede alegria. Não é? É essa a palavra que nós ouvimos. A partir daí, como fiéis imitadores, eles levam as boas novas a outros, que também experimentam verdadeiramente a grande transformação, e com suas vidas glorificam a Deus no céu, completando-se o círculo, até que Jesus volte. Está vendo aí que coisa linda? Exatamente esse círculo. Jesus, aí fez os apóstolos, aí fez os missionários, que é na Bíblia. Foi o que ele fez? Espalhou no mundo, espalhou a Siloés pelo mundo, espalhou a Tessalônica pelo mundo. Aí nós, como multiplicadores, que somos imitadores do apóstolo, somos imitadores de Cristo, aí nós passamos a ser exemplo, para que as pessoas olhem para mim e seja meu imitador. Aí ele já passa a ser um filho de Deus, é um homem que mostrou que é filho de Deus. Aí ele vai para outro, até que quando esse círculo se completar, que nós alcançarmos todos os eleitos, o nosso Senhor vem nos buscar. Por isso nós temos que lutar por isso. Porque quanto mais cedo nós fizermos isso, mais cedo Cristo volta. 1 Tessalonicenses 1,7 diz: de sorte que vos tornastes aqui o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Modelo, meu irmão, modelo. É aquilo que você quer fazer? Está ali um modelo, faça assim com aquele. Então nós, igreja Siloé, nós temos que nos conscientizar, meu irmão, que nós somos modelos de Cristo, modelo da igreja de Cristo na terra. E isso aí tem que ser no meio de muita tribulação, né? Não é fácil não, meu irmão. É só para quem foi escolhido. Bota na sua cabeça, você foi chamado para ser modelo, para olhar para você e dizer: eu quero ser assim, é esse aí, esse está eleito. É isso que a palavra diz. Por isso que eu não tenho um versículo solto, são dezenas de versículos confirmando isso. Quem não é imitador jamais pode tornar-se um exemplo igual, um modelo, um multiplicador. O contrário não precisa receber exemplos ou testemunhos humanos. João 2,25. E não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Aqui está dizendo que com relação ao mundo, ao homem, se você estiver em Cristo, não precisa ninguém lhe dizer que não presta, não. Você já sabe que a natureza é ruim do homem, não sabe da sua e dos outros. Então você tem que imitar o quê? Aquele que imita a Cristo, não aquele que é o homem natural. Aquele que não sai de perto, não tem nada de imitar ele, não. Mas filho de peixinho, peixinho é. Quando você vê o cara imitando essas outras igrejas, não são eleitos, meu irmão. Pode achar ruim, está aqui a Bíblia disse, agora eu tenho outra autoridade para dizer. Eles são imitadores do pai deles. O pai deles é o Satanás, é o Lúcifer. Nós somos imitadores do nosso Deus, do nosso Pai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É muito claro o que Deus diz aqui. Você traz as características daquele que você imita. Imagem ou figura.
Você imita aquele que você aceita no coração. É isso que você faz. Atos 7,43. E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a esteira do deus Renfã, figuras que fizeste para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Está vendo aí? Ele imitava o que ele via, o que ele queria. Aí ele, em vez de levantar um tabernáculo para Deus, levantou o tabernáculo de Moloque. Então você imita aquilo que você gosta, aquilo que você quer. Por isso que muitos saem para imitar os que estão por aí, fazer o que o diabo quer. E poucos ficam aqui para fazer o que Deus quer. Cada um segue, tem um molde, tem um modelo, um padrão a ser imitado. Atos 7,44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O tabernáculo. Hoje nós somos tabernáculo de Deus, templo de Deus. Como foi que Deus disse? Disse que Moisés fizesse como? De acordo com o modelo que Deus deu. Então Deus quer que você seja de acordo com o modelo que Deus lhe mostra no homem. O modelo do homem de Deus, o modelo do homem piedoso, o modelo do homem que vive e busca Cristo. É o modelo, meu irmão. E você tem que imitar para você ser modelo para os outros. Nós somos modelos. Ou nós somos modelo de Deus para o de Deus, ou modelo do diabo para o do diabo. Semelhante atrai semelhante. Isso é o que Deus prega, isso é o que Deus ensina. Aí vai dizer que um doutor em teologia pega 2, 3 versículos desse Tessalonicenses e traz uma palavra dessa, ele é doido, rapaz. Isso aqui só foi iluminado por Deus, meu irmão, para achar tanta coisa dentro de um versículo desse. Não tem como não. Por isso que é inegável, é irrefutável, indubitável. Por isso que se iram. Mas ele está trazendo a palavra, ele está trazendo a luz, aí o ódio aumenta. E realmente sai com o coração cheio de ódio. Mas um dia haverá choro e ranger de dentes. Estamos terminando, como pela graça de Deus, tenho buscado imitar Cristo. Como Paulo, com a alegria dada pelo Espírito Santo. Tanto insisto para que me imitem. Observem aqueles que andam segundo o modelo que temos em nós. Filipenses 3,17. Irmãos, sede meus imitadores, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Esse observar aqui é imitar também. Observe, faça daquele jeito. Aqueles que andam com o modelo que tem em nós, aqueles que andam igual a nós. Primeiro, sede meus imitadores e daqueles que imitam a nós. Ora, pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aí? Está vendo o que vocês viram acontecer aqui? Ele diz primeiro, sede meus imitadores e observe os que andam segundo o modelo que tem de nós. O que Deus está dizendo aqui? Eu tenho que completar. Peça a Deus aí para espantar o som, mas olha, presta atenção, que ensino tremendo. Sede imitadores meus e preste atenção, observe os que andam segundo o modelo que tem de nós. Então você está na igreja, aí você vê o pastor, observe quem é que está andando igual o pastor, quem é que está falando igual o pastor, quem é que está imitando o pastor. É isso que ele diz. Por que isso? Por quê? Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então vocês têm que me imitar e observar os outros se estão me imitando. Por quê? Porque o diabo bota os dedos no meio. Aí se você descobrir, esse aqui não estava vendo para ele, esse aqui não estava vendo como o pastor faz, não. Ele está maltratando a mulher, ou então ele está sendo desonesto nisso. Opa, identifiquei.
Eu vou em cima dele, observe. Ele diz aqui, observe, preste atenção. Se não andar como o pastor anda, vai em cima. Aí ele diz assim, ó, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que se só preocupam com coisas terrenas. Só se preocupa com coisa terrena. O Deus dele é o ventre deles. O ventre deles é o que, meu irmão? É se satisfazer com tudo. Eu quero me satisfazer. Eu quero liberdade, libertinagem. Eu quero fazer o que eu gosto. É exatamente isso que Deus diz. É exatamente. Deus bota a responsabilidade em cima de você. Primeiro diz, imite o seu pastor. Depois observe quem não imita. E vai em cima. Porque eles são filhos do diabo. Ele diz aqui, são inimigos da cruz de Cristo. Não deixe no meio de vocês, rapaz. O fim deles é a perdição. O que ele está fazendo no meio de vocês? Vai em cima e aplique Mateus 18 e expulse esse demônio no meio de vocês. Deus ordena isso. Nesse ponto, nós temos que ser como os Tessalonicenses, que nas duas províncias romanas da Macedônia, onde não situava somente a cidade de Tessalônica, mas também Filipos e Bereia. Para aquela província de Tessalônica, Macedônia e Acaia, estava Bereia, rapaz. Eu pensei que era os melhores que Tessalônica era mais firme ainda. E na Acaia, onde situavam-se Atenas e Corinto. Já pensou? Tudo isso ali, o que ele quer dizer é que a fama de Tessalônica foi por todos esses cantos, todos. Bereia, Filipos, Corinto, Atenas, que já estava todo conhecido. É o que está acontecendo com a Siloé. Todo canto que você chega, quando fala Siloé, o problema lá. Vixe! Ora, vixe, você viu o cão na sua frente. Aí você vai ver o que é vixe. Então, na Acaia, onde situavam-se Atenas e Corinto, os cristãos tessalonicenses haviam se tornado um verdadeiro exemplo, pois passaram a ser realmente verdadeiros imitadores dos apóstolos, dos missionários e automaticamente de Cristo. Isso é confirmado exatamente no versículo seguinte, onde Deus diz claramente que os tessalonicenses passaram a ser modelos, exemplos, multiplicadores do exemplo correto de ser cristão. 1 Tessalonicenses 6,8, porque de vós repercutiu, olha aí, de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não ter necessidade de acrescentar coisa alguma. Já pensou? Pastor Humberto chegar ao ponto de chegar aqui e não tem mais nada para dizer para vocês. Vocês estão perfeitos, continuem desse jeito. Pode partir, quem for missionário vai para a obra que você já está pronto. Você já é imitador de Cristo. Você está imitando aqueles que imitam a Deus. Mas que coisa maravilhosa, rapaz. Repercutiu. Sabe o que é repercutir? É ecoar. É andar em todos os lugares. Está repercutindo. A Siloé está repercutindo a atitude dela, do pastor em todo canto. Todo mundo fala. Na Siloé diz assim, rapaz, eu já vi falar desse pastor Humberto. Mas o cara é duro, né? Mas o cara é duro, rapaz. Porque eu prego a palavra. Eu já vi falar que o negócio lá não é bom, não. O negócio lá é... Você já pensou uma coisa dessa? Como se eu inventasse uma doutrina. Como se eu criasse alguma coisa. Quando na verdade eu prego exclusivamente a palavra de Deus. Repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, Acaia, que estava junto a Atenas, Filipos, toda aquela cidade que eu falei, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Olha aí, a tal ponto de não ter necessidade de acrescentar coisa alguma. Vai quando Paulo, estava chato igual o pastor Humberto, disse que não tinha necessidade de acrescentar mais coisa alguma, é porque o povo estava tomado. Tessalônica era modelo. Que coisa maravilhosa. Eu nunca tinha visto os crentes de Tessalônica dessa forma, agindo como um equipamento transmissor do verdadeiro evangelho.
A pessoa não vai passar o culto direto a partir do domingo. Olha aí, olha o que é que vai repercutir no mundo inteiro. Essa palavra verdadeira e poderosa, se não é, vai ser conhecida no mundo inteiro como a igreja de Cristo, como imitadora das igrejas de Cristo na terra. Não dessa sinagoga de Satanás que tem por aí há milhares e milhares. Eles eram exemplos de imitadores de Cristo nas duas províncias onde situavam várias importantes cidades. Como eu disse, inclusive Bereia, onde os crentes eram conhecidos por, em tudo, consultar as Escrituras. E não se limitou a essas regiões, não. Nós vemos que Paulo registrou que não foi só nas províncias da Macedônia e Acaia, mas por muitos outros lugares, né? Como a gente viu no versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Por toda parte, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Podemos afirmar, devido à proximidade que a fé dos Tessalonicenses alcançou a Palestina, a Síria, a Ásia Menor, no mínimo, porque ele falou das que estavam na região, em todos os lugares. Os mais próximos era isso: a Ásia Menor, a Síria. Então, com certeza, a Palestina recebeu, conheceu também a fé dos Tessalônicos. Para nosso conhecimento, Tessalônica era um centro comercial importante e populoso. Era localizado estrategicamente em um local que ligava o Oriente com o Ocidente. Situava-se no centro do litoral, no atual Golfo de Salônica, ligado, portanto, a todos os portos do mundo que eram conhecidos na época. Então, lógico, a pessoa passava por lá, era um centro de comércio, conhecia a igreja e saía espalhando. Rapaz, a igreja de doida lá em Tessalônica. Como faz aqui por lá passava um bairro. Eu duvido o caboclo passar por aqui e um dia esquecer o celular. Tá aí. Tem nem perigo, meu. Ele pode ir por onde for. A última lembrança que ele vai ter da Siloé é quando ele estiver arrebentando no inferno. Sabe, meu Deus, que besteira eu fiz. Aí lá vai ter a última lembrança, mas até ir para o inferno ele vai se lembrar. Mas só vai se arrepender lá. Então as notícias se espalhavam muito rapidamente, mesmo para os lugares mais distantes, e os crentes de Tessalônica, com bons modelos e exemplos, não perdiam a oportunidade que eles tinham, né, para espalhar, repercutir, já que eles tinham uma facilidade de comunicação tão grande, como nós vamos ter agora com a pregação ao vivo, a partir de domingo. Então, meus irmãos, imagine a alegria de nosso Deus e Pai, com a atitude e o comportamento dos crentes de Tessalônica para com o Evangelho. A alegria de Paulo, um verdadeiro apóstolo e verdadeiro cristão, assim como a alegria de Silas e Timóteo, verdadeiros cristãos e missionários, era totalmente justificável e por ser expressa com tanta ênfase na palavra, é que nós temos que pegar essa ênfase também. Porque Deus, ele enfatiza muito, ele fala muito, ele avisa muito o que era Tessalônica, o modelo da igreja de Cristo na Judéia. E nós temos que ser isso. O que chama a gente de doido e tudo mais é ser a verdadeira igreja de Cristo. O que não podemos esquecer ou confundir é que toda essa honra e admiração pelos Tessalonicenses não era primeiramente pela grande divulgação do Evangelho, o que sem dúvida é muito importante, mas a certeza de que essa divulgação era em virtude de eles, Tessalonicenses, viverem esse Evangelho pregado, tornando-se, como vimos, verdadeiros imitadores de Cristo. Então não era o fato só de pregar. Tem uma grande denominação aí, uma das que mais conhece o Evangelho, mas eles não vivem. Inclusive a mesma doutrina nossa, reformada. Sabe muito de Bíblia, sabe muito, mas não vive. Essa é a diferença deles para Tessalônica. Tessalônica não era admirada e era para ser imitada
pela divulgação do Evangelho, não, é pelo fato deles viverem o Evangelho. É isso que admirava, maravilhava Deus e admirava Paulo. Então a nossa principal tarefa aqui é levar, divulgar o Evangelho. Mas ninguém conseguirá fazer isso se antes não receber tal Evangelho no coração, vivendo na prática, sendo um modelo, sendo um verdadeiro imitador daqueles que são imitadores de Cristo. Por isso o meu cuidado de mandar um missionário. Como Agostinho dizia, né? Sede meus imitadores, pregue o Evangelho. Se for preciso, use até as palavras. O que ele estava dizendo? Seja meu imitador, viva como eu vivo. Aí pode pregar. Então não adianta, meu irmão, você querer pregar a palavra se você não tem vida. Você é um mero falador. Mas o que Deus exalta é primeiramente em você. Você é templo do Espírito Santo. A verdade está em você. Você é imitador de Cristo. Você é imitador daqueles que imitam a Cristo. Ao relermos o texto agora, entendemos perfeitamente o entusiasmo do apóstolo Paulo, juntamente com os missionários Silvano e Timóteo. Então, vamos ler e receber a bênção. Agora, olhe, depois do que nós aprendemos, olhe a diferença de como você entende e como você recebe esse texto. 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses 1, eu peguei de 1 a 8. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Olha aí o que ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Olha aí, operava, a fé deles era da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom se olhar e ver seu retrato aqui, rapaz. Agora eu vejo esse texto completamente diferente. Aí ele continua: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Está vendo? Do mesmo jeito que ele dizia que via neles, vocês estão fazendo o que vocês viram em mim, em nós, aqui. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, apesar de muita luta e tribulação, mas com alegria, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Já pensou? Deus dizia assim: Siloé, você é modelo na Fortaleza e na Calcaia. Como aqui é na Macedônia e na Caia. Está vendo aí? Deus está entendendo, né? Que nós somos modelo, nós somos mesmo, graças a Deus. Somos. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não ter necessidade de acrescentar coisa alguma. Como eu, nunca mais você vai ver esse texto da mesma forma. Toda vida que você lê isso aqui, você vai saber o que Deus está dizendo aqui. Você vai saber o que Deus quer de você. Você seja imitador dessa igreja, como essa igreja era imitadora de Paulo e imitadora de Cristo. Essa é a mensagem. Esse é o ensino que Deus quer nos trazer. E só Ele pode nos sustentar, só Ele pode fazer coisa tão nobre, tão maravilhosa em nós. Mas é a palavra de Deus, é linda demais, é linda demais. Pega 3 versículos desse, quando Deus disse: vai pregar aqui, eu olhei, pregar o que é isso? Aí Deus começa, é tremendo demais, meu irmão. É regozijante, é maravilhoso. Isso me dá, renova a minha esperança da fé,
de eu ser isso cada vez mais, de eu imitar a esse Cristo, de eu imitar homens que imitem a Cristo. Que o Espírito Santo, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, opere esse milagre em nós, e de simples crentes passemos a verdadeiros imitadores de Cristo, para que todos reconheçam a nossa eleição em todos os lugares do mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.